Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes online. E quando nós presenciais nos encontros, nós não podemos estar reunidos nesse momento em abraços, em toques, em cumprimentos, nós podemos aqui virtualmente também participar uns com os outros. E como você pode fazer isso? Como você pode participar virtualmente conosco? Coloca seu nome aí nos comentários para a gente. Coloca aí, eu queria saber da onde você está assistindo, coloca a sua cidade ou seu bairro. E também você pode colocar aí nos comentários quem está assistindo com você, vocês estão em quantas pessoas. É uma maneira que nós podemos interagir aqui e deixar essa participação humanizada. E eu gostaria muito de saber da onde você está participando com a gente, tá bom? E se alguém fez algum comentário, você também pode elogiar, você também pode concordar, enfim. Esses comentários, eles são o nosso banco virtual, onde nós podemos interagir uns com os outros. Então, eu conto muito com a sua participação. E você também pode ser um missionário digital. O que você pode fazer nesse momento, enquanto nós estamos aqui, fazendo esses cultos online, fazendo as gravações, você também pode fazer a sua parte. Como? Tem um botãozinho aí do seu celular, no seu computador, de compartilhar. E você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Quem sabe a pessoa que você vai enviar e alguém da sua lista de amigos pode ser transformado através dessa mensagem que nós vamos compartilhar agora aqui. Bom, então eu conto com a sua ajuda, seja para nós nos comentários e seja também para que você possa de alguma maneira compartilhar com alguém esse conteúdo. Bom, eu queria perguntar para você, se Deus chegasse para você agora e falasse para você assim: olha, Paulo, José, Maria, Joaquim, não importa, coloca seu nome nessa frase. Você vai construir uma arca. Você vai construir uma arca. Então você ia falar assim para mim: Paulo, acho que é possível, né? Já fizeram isso no passado e tal. Mas se Deus chegasse para você agora e falasse assim: aí no quintal da sua casa ou no seu bairro, você vai construir um foguete, uma espaçonave para levar pessoas para a Lua, ou para outro espaço, ou para onde eu vou te mandar, enfim. Você olharia com a mesma intensidade de uma arca? Provavelmente você deve estar pensando: Paulo, se Deus pedisse isso para mim, impossível. Impossível. Como seria possível construir uma espaçonave no quintal da minha casa? Impossível. E talvez você tenha grandes coisas que são impossíveis para você e que se Deus pedisse para você hoje, você teria exatamente essa resposta. E aí é que nós estamos tratando esse mês sobre a fé. Impossível. Quando eu falo e eu declaro que alguma coisa é impossível, na verdade eu estou dizendo para Deus: eu não tenho fé suficiente para acreditar que eu possa ser capaz de executar tal coisa. Tal tarefa é muito grande, é muito enorme para mim. Então, quando eu olho para a minha vida e eu vejo, aliás, eu não vejo as coisas acontecendo como elas deveriam estar acontecendo. Quando eu olho para a minha vida, eu não vejo nada de extraordinário acontecendo. Quando eu olho para a minha vida e eu não vejo esses planos de Deus acontecendo na minha vida e os meus sonhos parece que vão cada vez mais sendo frustrados. Deixa eu te contar uma história engraçada. Quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu decidi que eu ia ser empreendedor. E eu ia montar meu negócio, ia fazer minha carreira, e aos 40 anos de idade eu queria me aposentar, enfim, aqueles planos de jovem, né? Você que já foi jovem um dia como eu, ou você que é jovem, sabe desses planos. E naquela ânsia eu tinha já bem claro algumas coisas na minha mente, e o Sebrae, aquela instituição que promove cursos e treinamentos para empresários, eles tinham um programa que eles faziam incubadoras nas casas das pessoas. E aí, em bairros simples, eles instalavam uma espécie de núcleos, né? E aí, na casa das pessoas, eles iam ali, treinavam, davam cursos, davam palestras, e tinha dinâmicas, e era muito bacana.
E eu fui e participei de um desses, eu não lembro o nome agora, eu participei de um desses treinamentos e era num bairro muito humilde, um bairro bem simples. E eu lembro que o professor no começo da aula, eu todo empolgado ali para começar aquele curso, motivado, e a primeira pergunta que ele fez, e isso marcou a minha vida, ele perguntou: qual é o sonho de vocês? Qual é o sonho que vocês desejam realizar nessa vida? E o que vocês pretendem conquistar? E as pessoas começaram a falar ali, e a maioria esmagadora das pessoas tinha o sonho de que eu queria acabar minha casa. Outros falavam: eu queria conseguir concluir meus estudos, eu queria conseguir rebocar minha casa, terminar minha reforma, enfim, a média eram esses sonhos. E aí finalmente chegou aquele jovenzinho lá no fundo da sala sentado, e quando o professor fez a grande pergunta, eu levantei a minha mão e disse: eu quero ter uma Porsche. A risada da sala, pessoas quase cuspiram de aquele sorriso que a pessoa perde a capacidade de se controlar, foi dominada na sala inteira. E eu posso ouvir até hoje essas risadas na minha mente, ou seja, mais de 30 anos se passaram e essas risadas ainda ecoam na minha mente. E aquilo veio como uma pedra e matou o meu sonho. Por quê? Porque eu estava preocupado com as pessoas, eu não estava preocupado com os meus sonhos ou objetivos, sejam eles certos ou não, mas as pessoas mataram o meu sonho. Escreve aí para mim se você já teve algum sonho desse assim frustrado, já aconteceu isso com você? Você já teve alguma coisa que você sonhava, que era grande em conquistar, em fazer quando você era jovem, ou em algum momento da vida, enfim, e alguém chegou ou pessoas ou pressões de fora ou opiniões das pessoas mataram os seus sonhos, frustraram os seus sonhos. E por que eu estou falando tudo isso daí? Escreve pra gente aí. Porque se isso aconteceu comigo, acontece com todas as pessoas, e com a maioria das pessoas, elas crescem como crianças cheias de sonho, cheias de vontade de idealizar coisas, de transformar o mundo, e as pressões da vida vão esmagando, porque a nossa visão começa a se tornar uma visão simplesmente daquilo que está aos nossos olhos, daquilo que os nossos olhos alcançam. Nós vamos perdendo esse poder de sonhar e de materializar, idealizar sonhos, enfim. E foi muito engraçado isso ter acontecido na minha vida, porque me trouxe essa reflexão, e hoje eu tenho essa compreensão disso que aconteceu na minha vida. E isso aconteceu com a minha vida e também aconteceu com o povo de Israel. Quando a gente vai para as Escrituras e a gente começa a estudar a história do povo de Israel, nós notamos que existe um padrão nas pessoas, sabia? Existe um padrão. E o povo, depois da queda do mundo, ele sempre vem agindo da mesma forma. E por isso, eu e você, nós somos herança dos nossos antepassados. E a mentalidade de escravo é a mentalidade que mais aprisiona as pessoas. O que tem mais na vida das pessoas que faz com que você venha a sofrer nesse mundo é a mentalidade de escravo. Como assim, Paulo? Lá em Israel, quando Moisés libertou finalmente o povo depois de 400 anos como escravo, poucos dias depois de um milagre jamais visto na história humana, onde o mar se abriu para que o povo passasse. E aí, depois de tudo isso feito, todos esses milagres, pão, provisão, coisas vindo do céu, simplesmente o povo se pegava murmurando. Qualquer coisa que acontecia, lá estava o povo murmurando, porque eles tinham uma memória daquela vida, daquelas gerações de escravos. O que era normal para aquele povo era aquele padrão aprendido no cativeiro, aprendido lá no Egito. Não era normal eles terem a liberdade. Então a liberdade trazia muita confusão mental para eles. Eles não entendiam como era ser livre. E essa escravidão matava os sonhos, a visão, a fé e o poder que eles tinham de imaginar um futuro diferente, uma vida em abundância, uma vida plena,
e por isso eles tinham essa mentalidade de escravo. Você já ouviu falar na síndrome do vira-lata? Síndrome do vira-lata é aquela síndrome que atinge as pessoas e se elas se acham inferiores a outros seres humanos. Então, toda vez que as pessoas se sentem inferiorizadas, elas sofrem dessa síndrome do vira-lata. Isso é muito comum no povo latino-americano. Por exemplo, nós aqui no Brasil nós nos achamos inferiores ao povo americano, ao povo europeu, porque nós não nos achamos capazes de realizar e de ter uma pátria, de ter um país, de ter uma cidadania no mesmo sistema que eles. Nós nos achamos inferiores a eles, nós não nos achamos capazes de realizar as coisas que eles realizam. Essa é a síndrome do vira-lata. E também isso acontecia com aquele povo. E isso gera no ser humano, e principalmente em nós aqui, uma grande falta de fé. Porque se nós não cremos na nossa capacidade, nós não cremos na capacidade do nosso Deus, e nós não cremos na capacidade que a fé gera esse poder em nós, nós não acreditamos então que nós somos capazes de executar alguma coisa. Faz sentido para você? Então, essa fé e esse poder que nos falta, ela precisa ser trabalhado e entendido na nossa mente, para que sim nós possamos então viver uma vida plena de fé. Para entender isso, nós precisamos entender primeiro quem nós somos e para quem nós somos criados. E a síndrome do vira-lata, ela já é extinta e extirpada a partir do momento que nós lemos Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Eu quero te convidar a você pegar sua Bíblia agora e abrir no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vai lá, te espero aqui. Bom, agora que você está com a sua Bíblia em mãos, então, vamos ler o Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Em Gênesis capítulo 1 e versículo 26 diz exatamente quem você é. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é criado para dominar sobre todas as coisas dessa terra, sobre todos os animais, sobre todos os seres viventes. Você tem esse poder que não foi criado pela sua mãe, pelo seu pai, e sim pelo próprio Deus. Então você precisa entender quem você é, qual a sua composição. Talvez você não está enxergando isso hoje. Talvez você não consegue ter a capacidade por causa dessa mente escrava, por causa da pressão que as pessoas colocaram em você, por causa das derrotas que a vida impôs para você. Você não tem enxergado quem você realmente é. A mesma condição ela é estabelecida para todas as pessoas. Imagem e semelhança do Criador. Olha o que ele fala aqui, ó, conforme a semelhança dele, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil. A terra é feita para ser dominada pelos seus filhos, pelos filhos de Deus. Bom, agora que você já entendeu quem você é, qual o seu papel nessa terra, o poder e a imagem e a semelhança do que você foi criado. E essa não é a minha palavra, não é a palavra do Paulo Ricardo, mas é a palavra que está escrito. São as Escrituras Sagradas que te dizem isso. Se você acredita nisso, eu quero que você faça um favor então. Escreva aqui embaixo, eu sou imagem e semelhança do Criador. E identifique na sua vida exatamente quem você é. Imagem e semelhança do Criador. Agora que você já entendeu quem você é, então nós vamos passar para o próximo nível, que é a questão da fé. O que é fé, então? O que é fé? Eu achei bem interessante esse ponto de vista, porque a grande maioria das pessoas, elas não têm clareza sobre o que é fé. Muita gente tem fé na fé, fé no time de futebol. Hoje o meu time ganha, é hoje que vai ganhar, eu tenho fé nisso. Tem a fezinha. Eu lembro que minha avó, todas as vezes que ela me visitava, ela fazia que eu
eu ir até o centro da cidade para fazer um joguinho para ela. Ela passou a vida inteira jogando na loteria porque ela tinha fé que um dia ela ia ganhar, que um dia ela ia mudar de vida. Adivinha? Eu não sei porquê, mas eu não gostava de ter que ir numa lotérica. Era o último lugar que eu queria estar, era numa lotérica, mas a minha avó me fazia ir lá na lotérica, toda vez fazer o jogo para ela, fazia fé. A fezinha dela era a fé que ela tinha. Fé no time de futebol, fé egoísta. Muitas pessoas têm fé egoísta, que é uma fé e uma certeza tão grande, mas para o seu próprio propósito. Quando nós vamos lá na Bíblia e nós olhamos os exemplos de fé e os exemplos de pessoas sendo salvas, sendo curadas, sendo restauradas, a fé era na pessoa de Jesus Cristo, no próprio Deus. Quando Jesus estava andando na multidão e de repente ele parava, opa, fui tocado, saiu o poder de mim. E ele identificava exatamente as pessoas que o tocavam e a sua fé a curavam. Nós temos fé egoísta de pessoas que querem, que tem que ser só do seu jeito, a sua solução da maneira que ela mesma mentalizou. Por exemplo, nós temos fé de pessoas que elas precisam existir eternamente. Nós sabemos que as pessoas não vivem eternamente e as pessoas continuam acreditando que elas vão ser curadas e recuradas e recuradas. Olha o que aconteceu com Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. Isso foi um grande ato de poder, de fé, mas ele morreu no outro dia para frente. Por que ele foi ressuscitado? Simplesmente para mostrar poder? Não, para glorificar o nome de Deus. Então nós precisamos entender fé. Esta é a frase: a minha mente tem saudade de coisas que os meus olhos nunca viram. Vou repetir de novo. A minha mente tem saudades de coisas que meus olhos nunca viram. O que é que você reflete sobre isso? Escreve aí no comentário para mim aí. Como é possível que a sua mente tenha saudade de coisas que seus olhos nunca viram? Como é possível? Escreve para a gente aí, participa comigo. Como pode isso acontecer? Enquanto você vai escrevendo e participando, eu quero te convidar também a você abrir sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Minha mente tem saudade de coisas que meus olhos nunca viram. Bom, agora que você já está com a sua Bíblia em mãos, vamos ler junto então o livro de Hebreus no capítulo 1, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova de coisas que se não veem. Não é exatamente o que eu falei para você? Vamos ler de novo, olha. Ora, a fé, o que é a fé? Se alguém te perguntar, fé é o firme fundamento de coisas que se esperam, ou seja, é a certeza de coisas que se esperam no futuro. E é a prova de coisas que não se veem. Então, Paulo, como é esse negócio de olhar para frente e ver coisas que meus olhos não viram, ter saudade de coisas que não viram? Simples. Primeiramente, você precisa aprender das coisas de Deus. Onde estão incluídas todas as coisas futuras em relação a Deus? A fé nada mais é que você ter a capacidade de ver o futuro. Eu lembro quando eu era criança, tinha um desenho que eu gostava muito, que eram os Thundercats. E os Thundercats, o líder deles, o Lion, ele tinha uma espada e toda vez que eles tinham alguma previsão de algo que ia acontecer na frente, algo que ele não estava muito além da capacidade deles, ele colocava a sua espada no rosto e aquilo projetava quilômetros e coisas para frente e ele podia ver. A espada justiceira dava para ele a visão além do alcance. Essa era a expressão que ele usava: espada justiceira, me dê a visão além do alcance. Essa era a expressão. E é exatamente isso que a fé nos faz, é de nos mostrar coisas que estão além da nossa visão, coisas que estão à frente da nossa visão. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer as promessas que Deus tem para a minha vida. E onde elas estão inclusas? Na palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você conhece as Escrituras, quanto mais você conhece as promessas que Deus tem para a sua vida, mais a sua fé vai aumentando.
porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. No livro de Tiago ele diz assim, olha, se você precisa de sabedoria, peça a Deus e Ele vai te dar com abundância, vai te dar de livre forma, espontaneamente. Ele vai te dar toda a sabedoria que você precisa, mas tem uma condição nisso. Ele dá para qualquer um? Não, ele não dá isso para qualquer um, ele só dá para aqueles. No versículo 6 ele diz assim, se você depois pode acompanhar no livro de Tiago, capítulo 1, ele fala que no capítulo 1, no versículo 5, ele diz que a todos é dado liberdade, que a todos é dado sabedoria por Deus, é enviado de todas as formas, a sabedoria plena para as pessoas, mas tem a condição somente para aqueles que pedirem com fé, sem duvidar. É aí que é a grande diferença das pessoas, com fé, sem duvidar nas promessas de Deus. Então eu conheço as promessas de Deus para a minha vida, eu conheço as promessas de Deus para o povo, eu conheço para onde eu vou, para onde Deus tem preparado um futuro para esse povo, e isso vai aumentando a minha fé e vai aumentando o suporte, o alicerce da minha fé. Isso vai me tornando uma pessoa madura espiritualmente, isso vai me tornando uma pessoa que não se abala pelos problemas dessa vida. É uma pessoa que não se abala com as más notícias, com a variação dessa vida, que não está alegre com as vitórias e triste com as derrotas. Ela tem uma estabilidade emocional, ela tem uma capacidade de ter uma estabilidade. É onde o versículo diz que nós temos uma paz que excede a todo entendimento. Isso é fé, isso é fé. Você ter uma paz que excede a todo entendimento e você ter uma visão das promessas de Deus. Feito tudo isso, agora nós podemos então exercitar a nossa fé. Como eu faço isso? Pedindo sabedoria para Deus, pedindo direção para Deus, e os sonhos e as visões e as coisas para esse mundo, qual é o papel que Deus tem para a minha vida especificamente, para a sua vida especificamente, eles começam a se revelar. Nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser médicos, nem todos vão ser empresários, nem todos vão ser funcionários públicos. Eu não sei o que é que Deus tem, nem todos vão exercer a grande função de cuidar do seu lar, de cuidar de filhos, de cuidar de idosos. Nem todos vão ter todas as habilidades. Eu não sei o que é que Deus te deu como dom, como talento, mas Ele te deu para que você multiplique na sua vida, multiplique na vida das outras pessoas. É preciso que você tenha fé para entender quem você é, todo o poder que Deus te deu e saber da sua capacidade, de saber o que Deus tem para você como dom, como talento, e você tem que botar pressão nisso, você precisa ter exponencial nisso, você precisa crer que você é capaz. Você não pode ter a mente de escravo, uma mente que você não é capaz de executar as coisas, de executar, de ter uma vida abundante, uma vida brilhante nesse mundo. Da síndrome do vira-lata é a mesma coisa, você tem que se livrar da síndrome do vira-lata, entender quem você é, da onde você veio, como você foi criado, entender como você cresce na sua fé e agora você vai ter abundância aonde você caminhar. Imagina uma expedição que você vai na floresta ou vai fazer a escalada do pico do Everest e você precisa de coisas para você carregar de suprimento. E o grande suprimento que você coloca nas suas costas como uma grande mochila é a glória de Deus. Tudo que você fizer, tudo que você colocar a mão, em todos os lugares onde você andar, a sua fé vai manifestar a glória de Deus. Você pode ser uma pessoa, quer ser um empresário, que você quer ser riquezas, para quê? Para o seu prazer ou para a glória de Deus? Você quer ajudar as pessoas, você quer ajudar os pobres, você quer fazer caridade, para quê? Para a sua glória ou para a glória de Deus? Você quer ajeitar uma cadeira? Você quer fazer coisas anônimas, você não aparece em nada, tudo que seja feito para a glória de Deus. Não importa onde você fizer, o que você colocar a mão vai manifestar a glória de Deus. Seja na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, seja nos seus negócios, na sua vida de trabalho, na criação dos seus filhos. Não importa onde você pisar, você vai manifestar a glória de Deus. É para isso que serve a fé.
e ela te dá esse poder de você ir muito além daquilo que você já sonhou e imaginou na sua vida. Muito além. Você tem capacidade, você tem poder, você tem potencial para fazer algo extraordinário nesse mundo e você não tem feito ou deixou de fazer simplesmente porque você ficou com medo das pressões que colocaram. Lembra lá atrás quando deram risada dos meus sonhos e mataram o meu sonho? Tudo bem, ele não voltou mais para a mesa porque aquele sonho era um sonho meu, não era um sonho da glória de Deus, mas os sonhos que Deus colocou na minha vida para manifestar a glória de Deus, isso eu devo colocar e eu devo multiplicar. Essa é a passagem dos talentos. Qual é o sonho que Deus colocou para você? Qual é o sonho que as pessoas simplesmente esmagaram de você? Qual é o sonho que você deixou de sonhar? Por que você, aonde foi, em que momento do passado? Volte na sua história agora e lembre em que momento que você deixou de sonhar. Em que momento que a glória de Deus deixou de ser manifesta. Aquela música constante que sempre ecoa nas... Graça e paz, meu irmão. Olha, muito obrigado por nos receber na tua casa. É um prazer estar contigo. Aliás, é uma honra e um privilégio poder entrar na tua casa e compartilhar da nossa fé e da palavra de Deus. Receba sim os nossos agradecimentos. Gostaríamos de cumprimentar também aqueles que nos visitam. Você tenha uma noite proveitosa, uma semana cheia da glorificação do Senhor. As lutas virão, mas em nome de Jesus a vitória é certa para aquele que nele crê. Que a tua vida venha a ser uma vida de eterno glorificar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria agora de compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Levítico 27. A palavra de Deus lá diz que tudo que há na terra deve ser consagrado ao Senhor. Tudo! Então, às vezes eu me pergunto, será que verdadeiramente tenho consagrado a minha vida a Deus? Ou entrei num sistema, sabe, numa rotina, numa mecânica, onde eu entrego o meu dízimo porque todos entregam, eu já estou no costume. Que não seja assim. Que venhamos a consagrar com dedicação, sabendo que Ele é o Rei, Ele é o provedor, Ele é o nosso Senhor. Que possamos consagrar a nossa fala, o nosso tocar, o nosso cantar, o nosso passo, que possamos consagrar as nossas ofertas financeiras. Que a nossa vida venha a ser um sincero prostrar diante do altar do Senhor. Eu queria orar com você agora pelas nossas ofertas financeiras e pela nossa vida, para que possamos entregar ao Senhor tudo o que nós temos e somos. Amém? Ora comigo. Pai querido e Deus amado, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, pelo teu constante renovo. Guarda a nossa vida, Senhor. Guarda a nossa vontade, para que nós venhamos a te consagrar tudo o que temos e somos. Que nada, Senhor, falte com relação a ofertar diante do teu altar. Que venha a ser ofertas verdadeiras e sinceras, Senhor. Tudo para a honra e glória do teu nome. É por Jesus Cristo que oramos, Senhor. Amém. Meu irmão, se você está passando por necessidades, dá um alô, vamos caminhar junto, amém? Se não, se você tem condições, oferta. Lembra, a obra é feita através da tua oferta. É com ela que a igreja busca o necessitado, salva a alma, ou pelo menos leva a palavra da salvação para todas as pessoas. Faça a tua parte, em nome de Jesus. Nos acompanhe nas redes virtuais, amém? Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Estamos lá para glorificar ao Senhor. Juntos, crescendo na intimidade do Pai, em nome de Jesus. Amém? Que vocês tenham uma noite proveitosa, uma semana cheia de vitória, em nome de Jesus. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, trazer seu nome
Rafa já não separa mais da luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e